Fala aí, torcedor santista, bom domingo para você. Eu gosto de lembrar que estou desejando já um bom domingo mais alegre, porque eu estou gravando esse vídeo antes. Então, se o Santos por acaso não fez nosso final de semana feliz na partida contra o América, enfim, de qualquer forma estamos aqui. Inclusive eu estou gravando esse vídeo sexta, tá? Mesmo, sexta bem cedinho. Um vídeo de curiosidade, assim, digamos. Essa semana, lá no Resenha Santista, Felipe Noronha, Gabriela Brino, Ricardinho Martins e eu debatemos sobre JP Sherman. Primeiro, sobre ele ser a maior revelação, né, desde 2020, né, que o Santos, despontou para o futebol no Santos, né, digamos assim. Fizemos esse debate e tal, tivemos algumas discussões. E aí depois, quando falamos só de laterais direitos, né, ele ficou ali com alguns, né, Danilo, Maurinho, Vitor Ferraz numa boa fase, né? Noronha citou bastante o Paulo César, enfim. E tinha um deles que eu particularmente citei as duas vezes que o debate foi levantado e falei, jogou pouco no Santos, mas jogou muito. Jogou poucas quantidades, mas jogou muita bola. Que é o lateral direito Jonathan, ele que foi campeão paulista e tricampeão da Libertadores aqui no Santos, né? E eu vou falar inclusive sobre ele. Eu pensei, vou fazer um vídeo sobre ele, levantar as partidas e tal. Ele que usava esta gloriosa camisa, não sei se vai dar pra ver, não tô com a câmera espelhada hoje, de 2011. Óbvio que essa aqui não é original, mas enfim, coisas da época. Ele que jogou naquele time, ele chega com uma expectativa até, né? Ele chega contextualizando já geral, né? Ele chega em 2010 do Cruzeiro e ele tinha sido eleito o melhor lateral direito do Brasil em 2009, ou foi da Libertadores, algo assim, que é aquela Libertadores que o Cruzeiro perde pro Estudiantes na final, né? E em 2010 ele tem um ano com muitas lesões, muitos problemas e tal. E o Cruzeiro resolve negociá-lo, né? E como ele tinha o passaporte italiano já, ele era mais fácil de poder ir para a Europa depois, enfim. E ele chega aqui no Santos. O Santos compra ele no final de 2010, em dezembro até, por 2 milhões de euros, que na época dava 4 milhões e 400 mil reais. Meu Deus, olha a diferença. Mas enfim, ele chega aqui com 25 anos, perdão, e já assume o status de protagonista e titular desde o começo do ano. Só que ele, como eu falei, teve muitos problemas com lesão, né? E aí eu fui levantar isso, fui ver e tal, e beleza, e vamos lá, vou falar sobre o Jonathan em si, a passagem dele aqui no Santos. Eu vou até pontuar que ele tem um número baixo relativamente de gols e assistências, porque ele era um lateral muito ofensivo. O Jonathan estava sempre no ataque, quem viveu aquela época, quem lembra, grandes jogadas de gol do Santos que não sai o gol, não sai o gol efetivamente no passe dele, mas sai em seguida. Quer ver? Eu assisti todos esses jogos que ele atuou para ver quantas assistências ele deu, porque naquela época não era tão computado como hoje, assistências, né? E, enfim, alguns, por exemplo, contra o Grêmio Prudente, eu vou chegar lá nesse jogo, vou falar que o Santos vence por 4-2, inclusive a reestreia do Elano nesse jogo, aqui no Santos, que ele faz 2 gols. O terceiro gol, que é do Keirson, sai de um cruzamento do Jonathan. O Robson, aquele mesmo que tá no Paysandu agora, depois que saiu do Santos, né, passa pelo Palmeiras, passa pelo Avaí, eu acho, enfim, agora tá no Paysandu. Ele bate, o goleiro defende e no rebote o Keirson faz o gol. Ou seja, não é uma assistência do Jonathan, mas ele tava ali, efetivamente participando. Enfim, tiveram ali vários momentos desse tipo. Se você assiste os lances da época, você vê sempre o Jonathan ali no bico da área ou tá um pouquinho mais para trás, mas era um lateral bem ofensivo que era uma parte importantíssima do esquema do Muricy. Mas enfim, vamos lá. Ele começa, eu vou falar a ordem só dos jogos do Campeonato Paulista, eu não vou intercalar com a Libertadores, tá? Vou falar primeiro todos os paulistas e depois todos a Libertadores que ele atuou. Porque ele foi desfalque muitas vezes, tá? Naquela época o Campeonato Paulista era 20 times, você jogava em turno único, 19 rodadas, depois quartas, uma partida de quartas de final, uma partida de semifinal e 2 de final, né? Então, eu falei 19 jogos, 20 com as quartas, 21 com as e 2 com a final, 22, tá? Então, vamos lá. Ele estreia contra o Mirassol na segunda rodada, já dando uma assistência para o Maicon Leite. Aliás, a única assistência efetiva dele. É um passe direto para o Maicon Leite. Maicon Leite dribla o goleiro do Mirassol e faz, o Santos vence por 3-0.
E, aliás, eu já estou começando a falar disso sem pontuar. O Jonathan nunca perdeu com a camisa do Santos. É um negócio meio absurdo. Não foram tantas partidas, mas ele nunca saiu derrotado. Enfim, o 3-0 contra o Mirassol, em que ele, como eu falei, dá assistência para o gol do Maicon Leite. Depois ele joga na terceira rodada. Esse jogo foi da segunda rodada. Na terceira rodada contra o Grêmio Prudente, que é esse jogo que eu falei, 4-2, ele também joga. Contra o São Caetano, ele também joga um 3-3 na quarta rodada na Vila Belmiro, na Arena Barueri. A Vila estava trocando gramado. Esse time nessa época ainda era comandado pelo Adilson Batista, tá? Depois que volta que o Muricy chega. Depois na 10ª rodada ele se machuca, já na quarta rodada ele se machuca, olha só. E ele fica muito tempo fora e volta na 10ª contra o São Bernardo. Um empate por 1-1, que inclusive eu acho que é o último jogo do Adilson Batista. O Adilson cai depois disso. Depois, na 12ª rodada, o Santos vence a Portuguesa com 3-0, 2 golaços do Neymar, e ele tá lá na partida. Depois joga na 13ª contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Santos vence por 2-1, ele também estava na partida. Aí ele se machuca, fica fora de novo por 3 rodadas e volta quando o Santos vence o Ituano por 3-2 lá em Itu. E ele faz um golaço, um puta de um golaço, aliás, que ele recebe o cruzamento, dá uma levantada na bola, ele bate a bola no chão e ela levanta e ele pega de primeiro, um golaço. Vejam aí os gols daquele jogo, que tem gol de um cara que eu duvido que vocês vão lembrar que jogou no Santos. Procure aí. Ituano 2, Santos 3 de 2011. Depois ele joga nas quartas, nas rodadas finais o Santos também poupou, tá? Ele não joga as últimas 3 ali, mas o Santos fez vários testes, o Muricy já estava classificado, o Santos, claro. O Muricy no jogo colocou reservas, o outro rodou o elenco, enfim. Depois ele volta nas quartas de final, o Santos bate a Ponte Preta por 1-0 na Vila, gol do Neymar. Depois no Morumbi, Santos 2-0, ele também joga contra o São Paulo. E as duas partidas da final contra o Corinthians, 0-0 no Pacaembu, 2-1 na Vila Belmiro, o Santos campeão, ele estava nos 2 jogos. Enfim, desses jogos aqui, eu acho que eu só vi no estádio mesmo. Eu tava no Santos e São Bernardo 1-1, tava no Santos e Botafogo de Ribeirão Preto 2-1 e no Santos e Ponte Preta 1-0. E o Jonathan jogou bem em todos. Era um lateral muito ofensivo que eu particularmente gostava bastante. E a gente vai para a Libertadores. A Libertadores, aquela época a Libertadores eram 6 jogos, o Santos entrou direto na fase de grupos, né, claro. Tinha pré-Libertadores, mas era uma fase só também, não era igual agora que tem 580 fases. O Santos entrou na fase de grupos, portanto tinha 6 jogos. Depois 2 de oitavas, 7 e 8, 9 e 10 que era quartas, 11 e 12 que era semi, e 13 e 14 que eram os 2 da final. A final ainda era ida e volta, vale lembrar. E ele foi desfalque alguns, tá? Ele joga contra o Cerro Porteño no 1-1 na segunda rodada na Vila Belmiro. Ele não estreia contra o Táchira lá na Venezuela, né, que foi 0-0. Depois ele fica de fora dos 2 jogos contra o Colo-Colo, a derrota por 3-2 no Chile e a vitória por 3-2 aqui na Vila. E aí ele volta naquele jogo do desespero contra o próprio Cerro, que ele tinha estreado na Libertadores, lá no Paraguai, que o Santos vence por 2-1, gol do Danilo e do Maicon Leite, né? Depois, na última rodada, ele faz o gol dele na Libertadores. Eu acho que esse é o primeiro gol dele no Santos, tá? Acho que esse gol sai antes do jogo contra o Ituano. Que é contra o Táchira, o Santos vence por 3-1 no Pacaembu. Ele faz um golaço também, e domina pelo lado direito da área e enche o pé. O goleiro do Táchira nem viu a bola. Inclusive, o gol do Táchira também é um puta de um golaço. Eu fui reassistir, como eu falei, todos esses jogos. Eu não lembrava do gol do Táchira, eu lembrava de todos os Santos. Mas foi um golaço de falta. Enfim. Depois ele joga as 2 partidas contra a América do México, nas oitavas, 1-0 na Vila e 0-0 lá no México. Aí ele joga contra o Once Caldas nas quartas de final lá na Colômbia, que o Santos vence por 1-0 o gol do Alan Patrick, né? E depois é desfalque na volta no 1-1. Aí a semifinal a gente pega o Cerro Porteño no Pacaembu, o jogo do 1-0, ele não joga, né, gol do Dracena, mas na volta lá no Paraguai, no 3-3, ele atua sim. E aí nas finais ele foi desfalque, não jogou contra o Peñarol, o Jonathan, ou seja, ficou de fora de partidas importantes ali, mas se você ver bem, venceu o Clássico, venceu o Corinthians, venceu o Palmeiras, venceu o São Paulo, aliás, Palmeiras não, porque ele não jogou. Venceu o São Paulo, jogou na semifinal da Libertadores, aquele jogo no México também, que foi muito difícil. Em vários desses jogos, inclusive, ele era substituído no segundo tempo pelo Pará, porque o Muricy queria fechar o time, parar o lateral mais defensivo e tal, dar aquela correria toda. Enfim, 20 partidas, né, com 2 gols e 1 assistência. Ele é vendido para a Inter de Milão, né? Ele é vendido pela Inter de Milão, para a Inter de Milão em julho. Ele meio que deu uma forçada na saída, né? O Santos também acabou que viu uma proposta boa. Foi 5 milhões de euros, 11 milhões de reais. O Santos ficou com 3 milhões de euros. Ou seja, em menos de um ano ali recuperou o investimento, ainda teve um lucro.
e teve um bom retorno técnico, né? Mas na saída dele mesmo, ele deu uma entrevista, até acho que foi pro GE, falando que gostaria de ter ajudado mais, que não deu tempo pelas lesões, né? Enfim. Mas foi um grande lateral que não perdeu com a camisa do Santos, né? Vale pontuar. Isso é um dado bem impressionante. Com 12 vitórias e 8 empates. Números bem bons ali do lateral direito com a camisa do Santos. Que longe disso, não foi ídolo no Santos nem nada, mas representou muito bem enquanto esteve aqui. E por isso foi citado várias vezes durante o programa e teve esse vídeo aqui no canal. Claro, além disso, o fato de nunca ter perdido chama atenção, né? Mas depois a gente volta e até uma próxima. Valeu!